Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor do Centro de Mídias de Filosofia, e vamos acompanhar então o tema da nossa aula. Então nós estamos na aula de número 6 e hoje é revisão e avaliação. Então vamos começar a fazer a nossa revisão nesse momento. Vamos lá, pessoal. Então nós começamos aqui falando sobre a questão da filosofia, que ela gera nas pessoas que a procuram, que se aproximam do pensar filosófico, um estranhamento. Primeiro, um contato com a realidade, com o mundo, é esse despertar para a realidade, que dá através de um estranhamento, através de um espanto, que nós digamos assim, esse espanto, que faz com que a pessoa comece a despertar na sua consciência e comece a refletir sobre o mundo. E aqui nós temos aqui, essa paisagem aqui atrás que retrata um pouco esse estranhamento, O quadro do Magritte, Em 1949 ele pintou, sempre retratando essa questão dos contrastes. Então aqui você percebe, numa hora você percebe que nós estamos na noite, Quando a gente olha para baixo, mas a gente olha para o céu, a gente percebe que é dia. Então, cria um estranhamento, é noite ou é dia ou é noite, como é que é isso, Mas é para retratar simplesmente esse estranhamento que nos leva, então, a refletir sobre o tempo, a temporalidade, a existência, que o tempo está passando. Então, tudo isso aí é o que vai... Porque a filosofia, ela vai proporcionar, vai despertar naqueles que se preocupam, que procuram conhecer mais, que não é ser dono do saber, não é a proposta da filosofia, mas é ter abertura para o saber. É querer sempre estar com essa curiosidade, esse estranhamento do mundo, perguntando, questionando, indagando, é que leva então a esse buscar filosófico, a essa reflexão filosófica. E aí nós vamos ver aqui os primeiros filósofos, que começaram essa caminhada de pensar o mundo, E pensar o mundo, então, a partir de um outro olhar, a partir de uma outra realidade. Vocês sabem que nós temos aí uma passagem, nós vivemos um período mítico, no início, na Grécia. Então, esse momento, essa fase do mítico, dos mitos, eles então faziam com que as explicações para os fenômenos da natureza, os fenômenos do mundo, eram todos explicados a partir da ideia de um deus ou de deuses, Então, se tem água, tem um deus da água, tem o deus da sabedoria, o deus da fertilidade, da fartura. Então, dava um trovão, era atribuído à força dos deuses, dava aí uma tempestade, o rio, os mares, ficavam agitados, era Poseidon, o deus ali que estava com a sua fúria. Então, tudo está ligado com essa ideia do mito para explicar os fenômenos da natureza. Não tinha uma outra ainda visão, Com a passagem do mito para o logos, que é para o conhecimento, para o saber, para a filosofia, aí surgiram os primeiros filósofos, que começaram a pensar, não mais com esse olhar mítico, mas agora com um olhar mais lógico, mas analisando a realidade, tentando buscar uma explicação mais... É claro que ainda não era uma explicação científica, porque ainda não tinham esses recursos que nós temos da técnica e da tecnologia, mas já começaram a olhar para a realidade a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra leitura de mundo, que era justamente a partir de onde que vêm as coisas. Qual é a origem de tudo isso que tem aqui no mundo? De onde vem tudo isso? Então essas perguntas, olha, esse estranhamento, Olhar para a planta nascendo, olhar para um rio que corre, de onde que vem, para onde ele vai, de onde que veio toda essa floresta, quem plantou tudo isso, o céu, o dia, a noite, a chuva. Então todos esses fenômenos passaram a ser explicados agora a partir de um outro olhar, que nós chamamos de arqué, que era a busca de um princípio de tudo, de um princípio originário. E aqui nós temos, então, os pré-socráticos, Pré-socráticos porque eles eram
assim denominados? Por conta da ideia, né, do grande filósofo Sócrates, que foi aí digamos assim, ele que dividiu a história da filosofia, né, entre socráticos e pré-socráticos. Então, os pré-socráticos, aqueles que vieram antes do Sócrates, nasceram, né, e viveram antes dele. Então, eles criaram escolas, né, cada um de acordo com a sua cidade, com a sua comunidade, com a sua leitura de mundo. Né? Então, eles começaram a explicar de onde que vinha, né, possivelmente, as coisas, né, o cosmos. E aí surgiram várias escolas para refletir sobre isso e nos tentar dar uma resposta para essa pergunta fundamental. E aí nós temos aqui a escola jônica, né, que também ela teve como grandes representantes do pensamento. E aqui eu destaco, né, a questão do Tales de Mileto, que ele falou que o princípio de tudo, que criou tudo no mundo, foi a água. Né? Então, com certeza, ele deve ter olhado para o rio, né, lá na Grécia, ele deve ter olhado para a chuva que caía. Com certeza, ele foi percebendo, né, as variações da água, eles eram estudiosos, né, cientistas para aquele momento, né, da época deles. Então, eles já estudavam mais a fundo algumas coisas, então ele chegou à conclusão, né, no seu filosofar, que o princípio de tudo era a água. Né? Só podia ser a água. Então, ele fazia parte da escola jônica. Depois, nós temos a escola pitagórica, que é uma outra escola. Essa escola pitagórica, então, ela vai ter um outro olhar para a realidade. Né? São vários pensadores, né, que discutiam, que estudavam juntos. Né? Então, nós temos ali o Pitágoras, né, que deu origem à escola, né, pitagóricas, é por conta do nome de Pitágoras, né, de Samos. Né? Então nós temos aí esses filósofos, mas o mais importante aqui é o Pitágoras, né, que vai dizer então que tudo está aí, né, tudo tem um princípio, o número, as coisas, né, as matemáticas, então pode dar origem aí às coisas, né? Então, você vê que nós temos até na matemática, nós temos, né, o teorema de Pitágoras, né? Então, nós temos aí voltado para esses pensadores aqui. Então, para eles, o princípio de tudo está ligado com essa dinâmica do mundo, né, em torno da matemática, em torno da geometria, das coisas, né, que formam o mundo. E depois, além dos pitagóricos, né, nós temos também a escola eleata. A escola eleata, esses filósofos pré-socráticos, né, viveram ali na Magda Grécia, na parte mais alta da Grécia, né, chamada de Magda, que era a Grande Grécia, né? E eles, né, então, tem os principais representantes aí. Daí eu vou destacar o Parmênides, né? O Parmênides também, ele já foi um pouco até além dos outros, porque os outros eles buscavam elementos da natureza, né? Coisas materiais, né? A água, né? O número, ligado com a quantidade das coisas. Né? O Parmênides ele vai dizer que tudo que existe no mundo, mas ele está ali parado, né? Estático, as coisas estão paradas. Ou o ser é, ou o ser não é. Ou é ou não é. Né, uma coisa. Então ele vai dizer que esse mundo, né, ele é estático. E ele vai dar origem a tudo. Aquela criança que eu fui lá, né, é essa criança, é esse homem que eu sou agora. Quando você vê uma foto sua que você era criança, né, você vai então dizer assim, ali é você que está ali, só que é você em outro corpo, em outro tempo, mas é você que está ali, não é? Então, o Parmênides tinha essa visão, né? Que eu continuo sendo eu aqui, apesar de eu já estar crescido, né? Então, eu continuo sendo eu, o meu ser continua sendo, não muda. Então, essa era a visão do grande Parmênides, né? E depois, o Parmênides ele vai, então, ter um olhar mais, digamos assim, metafísico já, né? Já começou a ter uma ideia do ser das coisas, né? A se preocupar com o ser das coisas. E ele vai, então, abrir o caminho para mais, né, reflexões, para outros pensadores,
que também estavam ali discutindo qual é a origem de tudo, qual é a origem do mundo, qual é a origem do homem, a origem da vida, né? E aí nós temos também os atomistas. Os atomistas, o nome já tá dizendo, né, vem de átomo, né? Atomistas. Eles acreditavam, então, na questão do átomo, né? Nós temos aí o mais importante, que é o Demócrito. Então, vocês sabem que já essa partícula, né, o átomo, né, estuda na física, na química, né? Então, principalmente na química, o átomo está ali. Então, eles vão dizer, naquela época, é claro, eles não tinham um estudo aprofundado, né, do átomo, mas eles descobriram, né, que existia essa pequena partícula, né, que é indivisível, né? Então, para eles, naquela ocasião, no seu estudo. Então, eles vão dizer que tudo partiu daí, desse átomo. Tudo que existe, ele teve como princípio originário, né, esses átomos aí se juntando, se compondo, se formando e fazendo com que as coisas fossem surgindo no mundo. Tá bom? Então, esses aí são os chamados atomistas. Tá bom? E aqui, então, a gente tem um panorama aqui da visão dos primeiros filósofos, né? Que tentaram explicar já, não mais recorrendo aos mitos, mas tentaram explicar a realidade, é claro, dentro do seu tempo, né, dentro das suas limitações, mas eles conseguiram, então, já pensar e dar um novo olhar para o mundo, fazer uma nova leitura de mundo, trazendo agora para as explicações, né, filosóficas, para as reflexões, esses elementos que eram encontrados na natureza, na physis, que eles chamavam no grego. Tá bom? Então, isso aqui é importante a gente entender esses primeiros filósofos aí. Agora a gente vai falar de um outro assunto, né, para complementar ali, que não falar agora sobre a questão da ética. Então, nós estamos aqui vendo a questão da ética, que é uma palavra também que vem do grego, né? Por isso que nós temos que ter ideia que todos esses filósofos gregos, né, muitas das expressões que nós usamos hoje, principalmente na filosofia, ela vem do grego, né? Então, nós temos aqui, essa palavra quer dizer ethos, né? Quer dizer o modo de ser, o caráter, né? A índole. Então, está ligado com os valores, né? Está ligado, então, com respeito, igualdade, direitos, né? E são formas, uma forma usada pelas pessoas para organizar sua vida em sociedade. Então, quando uma sociedade ela está organizada a partir, né, de uma ética, né, que tem esse caráter, que tem esse modo de ser, então, com certeza, esses valores aí, todos eles vão ser aplicados, né, na sociedade. E junto com a ética, nós temos também a questão da política, né? A política também é uma outra palavrinha grega, que vem de polis. Polis eram as cidades-estados, né, gregas, eram cidades, né? Então, daí da palavra polis veio a palavra política. Então, está ligado com a cidade. A política está ligada com a cidade. Então, ela designa o quê? Uma atividade humana. Não é uma coisa de homens especiais, não é uma coisa de alguns homens, não. A política, ela está ligada com a atividade do ser humano, né? E que se refere, como o nome diz, polis, à cidade. Quando eu falo de cidade, estou falando da cidade mesmo, a gente vive, cada um vive, tá no seu lugar, né? E se é uma atividade humana, ela está voltada para o quê? Para o bem comum. Então a tradição grega vai dizer que ela é uma arte de governar a cidade. E é por isso que o cidadão ele tem que estar atento para a política. Tá bom? Então aqui nós temos o quê? Nós falamos de ética e falamos de política. Então essas duas palavrinhas elas têm que andar juntas, nesse caso aqui da política. Por quê? Porque a política está ligada com a vida da cidade, com a vida de todo ser humano, né? Com a vida de todo mundo. Então não tem para onde fugir. Por isso que elas têm que caminhar juntas, que é para que haja o quê? Um olhar voltado para o bem comum. O bem comum é para todos, tá bom?
E aí nós temos também a ética, a política e a democracia, né? Então, a democracia também é uma palavra grega, né? Quer dizer, o governo do povo. Então, se a gente vivêssemos verdadeiramente uma democracia, né, como deveria ser, todos nós deveríamos estar juntos nesse papel de governar a polis, né, governar a cidade. E a ética, ela que vai trazer os princípios morais para se governar a cidade, né, para que haja de fato, né, voltada para o bem comum. Então, nas tomadas de decisões, na gestão do governo, prefeituras, né, todos os órgãos que estão aí em prol do povo. E aqui, então, nós estamos falando de povo, nós estamos falando de democracia. Tá? Democracia é o governo da maioria, é o governo do povo. E aí, continuando, então, nós vamos ver que é na democracia que a ética vai desempenhar o seu papel fundamental. Né? Por quê? Porque é ali que estão os líderes políticos, é ali que se organiza a cidade, é ali que estão as instituições, né? Ali dentro. Então tem que ter, se tiver ética, tem transparência e tem igualdade. E todos esses princípios que nós falamos aqui que a ética carrega, honestidade, justiça, respeito, né, a todos. Então esse que é o ponto aqui fundamental da ética, que ela vai iluminar a cidade. Não só a cidade, mas iluminar mais ainda, vai iluminar a mente das pessoas. E aí, ela vai nos chamar para quê? Para um processo de participação de todos. Porque a cidade não é de um, ninguém é dono da cidade, né? Ela é de todos. Então aí vem a participação de todos. É claro, alguns são escolhidos para governar, mas com ética todos participam. E aí nós temos o seguinte, ó, que a política, então, ela vai estar relacionada com a organização e o exercício do poder político que é delegado a algumas pessoas. São pessoas especiais, melhores do que os outros? Não, são pessoas que estão ali como papel de ajudar a todos. Né? Por isso que a política é democrática. Ela envolve todos, povos indígenas, negros, né? Os afros, né? Todos. Todo mundo, todo ser humano, basta ser pessoa, ser humano, não importa, né, nada. Tá bom? Então, é ética. E aí, então, se eu estou falando de todos, se eu estou falando de engajamento, estou falando de, né, de questões públicas, nós estamos falando de quê? De bem comum. Bem comum. Não é mal comum. E nem é mal, nem é bem de um. É bem comum, é bem para todos. Isso que é importante. Que a política ela tem que estar ali para o bem para todos. Senão não é política, é politicagem. Aí é outra coisa, a gente pode discutir, né, em outro momento. Tá bom? E aí, para a gente finalizar aqui esse momento, né, nós vamos ver então ainda que a relação da ética com a política na democracia é crucial, é essencial. Tá bom? Os líderes políticos devem agir de forma ética. Não está dizendo, olha, os líderes políticos podem, né, sei lá, eles deveriam. Não, eles devem agir de forma ética, respeitando todos os princípios morais, porque só vivendo, praticando esses princípios aí, é que vai beneficiar o bem comum. Senão, vai beneficiar o bolso de um, ou de uns, né? Uns poucos. Então, e o cidadão aqui é fundamental ele participar desse processo, ele se envolver e não fugir da política. E também com ética, né? O cidadão também tem que ter ética. Para respeitar a opinião, as divergências, né? E sempre buscar o quê? Para a gente finalizar aqui. Se é bem comum, buscar o diálogo, buscar a cooperação, né? Para que possa haver mais, realmente, uma vida mais digna para todos. Bem comum. Tá bom, pessoal? Tranquilo mesmo? Deu para entender aí? Então, até a nossa próxima aula.